De onde vem toda essa força? Ah, entendi. Kenjaku, você toma umas atitudes terríveis. E bem, essa é uma fala do próprio Sukuna a respeito do poder que ele viu Itadori demonstrando em uma luta com o próprio rei. E isso logo após sair do corpo do garoto. No entanto, não só essa fala, como várias outras coisas a respeito do garoto acabaram ficando de lado por serem ofuscadas por personagens mais fortes ou até mesmo que demonstraram mais poder que ele ao longo da obra. Fazendo assim muita gente passar a considerar o Itadori o protagonista mais sem protagonismo de todos, mas se eu te disser que o Itadori tem tudo pra virar esse jogo e se nivelar e até mesmo superar personagens como o próprio Gojo ou Sukuna, ascendendo assim como o xamã mais forte da atualidade da história, um novo rei das maldições. E bem, eu sou o Felipe e falar que o Itadori pode superar monstros como o Gojo e o Sukuna pode parecer loucura, mas aí que tá, se a gente parar pra observar todo o crescimento dele ao longo da obra, esse potencial fica nítido, isso não só através de fala de personagens como o próprio Gojo, que enxergava o Itadori assim como Yuta, Megumi e Hakari como alguém que tinha potencial para superar o próprio, até mesmo a fala do Sukuna ao se impressionar com o poder demonstrado pelo garoto, fazendo o próprio Sukuna se questionar de onde estava vindo toda aquela força do Itadori, só depois ele entendendo que aquilo era culpa ou responsabilidade do Kenjaku. Mas se a gente parar pra olhar toda a evolução do garoto friamente, ele é um dos, talvez o personagem que mais cresceu em quesitos de poder e de controle de energia amaldiçoada de toda a obra. Mas claro, eu não falo isso em relação que ele se tornou mais forte, sim que se a gente pegar a estaca zero dele e olhar até onde ele chegou no tempo que ele levou, o crescimento dele foi simplesmente absurdo nos parâmetros dele. Isso porque, diferente de personagens como o Sukuna, que estava repondo o próprio poder e mostrando o quão forte ele era, ou até mesmo o Satoru, que só demonstrava um pouco mais do que ele era capaz, o Itadori saiu do completo zero. Ele não era alguém que tinha uma quantidade avassaladora de energia amaldiçoada, ele não era alguém que treinava ou estava envolvido com o mundo do xamanismo antes, ele não era alguém que tinha controle da própria energia amaldiçoada, pelo menos conscientemente, como os outros xamãs. Antes de esbarrar com o Megumi no colégio dele, consumiu o dedo do Sukuna e por consequência ser puxado para dentro desse mundo de xamãs e maldições, o Itadori era alguém com uma vida comum, por mais que ele tenha sido um experimento do Kenjaku, naquela altura ele ainda não tinha envolvimento com o mundo Jujutsu. Antes dele consumir o dedo do Sukuna, ele era basicamente um civil, ele ainda não tinha enfrentado maldições antes daquilo e muito menos sabia como manusear a própria energia amaldiçoada corretamente, só que depois dos incidentes num colégio ele entrou de cabeça no mundo do xamanismo, isso em busca dos dedos do Sukuna, com o intuito de consumir o rei e ser executado logo depois. Só que aí que tá, pra viver no mundo caótico da feitiçaria, ele precisaria entender como usar o próprio poder da energia amaldiçoada dele, e aqui começa, pouco tempo após tomar uma surra da maldição Tanguinha e ser completamente humilhado por ela e quase ser mandado pro gigante pelo Sukuna, o Itadori começa um treino solo com o Gojo, e em pouco tempo ele consegue dominar a energia dele de uma forma muito melhor, conseguindo manter um fluxo dela pelo corpo, direcionando para outra coisa e isso mesmo distraído, e a velocidade que ele foi capaz de aprender isso foi alto bastante para surpreender o próprio Gojo, mostrando que sim, que mesmo em pouco tempo ele foi capaz de entender o funcionamento básico da energia dele, que mesmo que naquele ponto tivesse indo com um atraso em relação aos ataques dele, após uma única conversa com o todo mais à frente, ele foi capaz de entender e corrigir isso, mantendo um fluxo simultâneo com os próprios ataques. E como eu falei pra vocês, tudo que foi necessário para o Itadori dar esse salto foi uma conversa com o todo, e nesse ponto, aquele Itadori que pouco tempo antes tinha tomado uma surra e sido humilhado pela maldição de Tanguinha, vulgo ninguém sabe o nome, já estava conseguindo acompanhar o próprio todo numa luta contra a Hanami, um grau especial muito mais forte que a maldição de antes. Vocês notam o salto que ele deu em pouquíssimo tempo, naquele ponto ele já tinha superado o próprio Megumi, que está inserido no mundo do xamanismo há anos, e ele fez isso em um tempo ridículo, tanto que o próprio Megumi vai pedir ao Satoru para treinar ele, porque viu que estava ficando para trás, o Itadori tinha passado ele. Mas com isso a gente dá mais um salto chegando a Shibuya, e nesse ponto o Itadori já estava muito mais forte, a um ponto onde ele conseguiu subjugar e humilhar uma maldição de grau especial que tinha evoluído ainda mais na luta com ele, maldição essa que foi o Mahito, fazendo o próprio se rastejar enquanto fugia do garoto, assim como um coelho foge de um lobo. E sim, por mais que ele tenha tido o apoio do todo nessa luta, a verdade é que a maior parte do combate o Itadori conseguiu lidar com o Mahito sozinho, isso sem tantos problemas. E indo além, durante essa luta e na luta contra o Shoso, o Itadori conseguiu crescer ainda mais, atingindo uma proficiência ainda melhor no uso da própria energia amaldiçoada, já que o punho divergente dele, que antes era um vício e até mesmo um mau hábito, passou a ser algo espontâneo que ele conseguia usar quando quisesse. Ou seja, galera, nesse pouco tempo, entre o início da obra e o fim de Shibuya, o Itadori saiu de alguém que não conseguia lidar com a maldição de Tanguinha para alguém que conseguia bater de frente com seres como o Mahito em um estado ainda mais
mais evoluído, e sim, ele estava desgastado devido ao domínio, mas ainda assim aquele Mahito, mesmo desgastado, era alguém mais forte do que qualquer coisa que o Itadori tinha enfrentado no início da obra. E indo além, mesmo após a luta contra o Mahito, ele ainda tinha energia e resistência suficiente para aguentar ataques do Kenjaku, que até elogia o garoto dizendo que ele é forte, mas avançando ainda mais a gente vê mais evolução do Itadori, já que durante a mini luta dele contra o Sukuna, ele não só foi capaz de acompanhar como surpreendeu o rei, que sim, tava com 10% da liberação de energia dele, mas ainda assim é o Sukuna, mas o ponto nem é esse, sim que durante essa mini luta o Itadori foi capaz de acompanhar a Maki, que já tava com a sua restrição celestial completa, conseguindo até mesmo manter um combate lado a lado com a feiticeira, isso sem muitos problemas, e só nesse meio período de tempo vocês notam que o Itadori foi capaz de crescer, o que outros xamãs levam anos para conseguir. Indo além, esse crescimento do Itadori não para por aí, já que mais recentemente ele demonstrou ter uma técnica que tudo indica que permite a ele trocar as almas dos corpos, já que ele mostrou essa técnica após ganhar um livro sobre almas do Shoso. E com isso, aparentemente, o Itadori não só foi capaz de entender o funcionamento das almas, como conseguir fazer a troca de almas entre corpos. E sem contar que, aparentemente, o Itadori também consumiu as outras pinturas da morte que ainda não tinham encarnado, já que após dizer que comeria qualquer coisa que permitisse a ele acabar com o Sukuna, depois disso ele acaba conversando com o Shoso, onde ele se desculpa pelos irmãos dele, só que nisso o Shoso diz algo bem interessante. Tá tudo bem, já que eles vão viver sempre dentro dele, dando a entender que sim, o Itadori não só consumiu os outros fetos, como provavelmente assimilou a energia amaldiçoada deles. Ou seja, galera, todo esse potencial e crescimento que o Itadori demonstrou pode ter sido potencializado ainda mais com a soma da energia amaldiçoada dos objetos amaldiçoados que ele consumiu, e isso se soma à nova técnica dele. Então, com tudo que a gente tem do garoto, o Itadori tem tudo para ter tido um crescimento gigante nesse mini time skip que rolou entre a liberação do Gojo e a luta entre o rei e o xamã, mas mesmo antes desse time skip, por assim dizer, o potencial que o Itadori vem demonstrando já é gigantesco. Ele tem um potencial que pode se nivelar a personagens como o próprio Satoru ou até mesmo o Sukune. Claro que, como eu falei antes, isso nas suas devidas proporções. É óbvio que o Sukune e o Satoru têm uma experiência e conhecimento bem maior que o Itadori, mas levando em conta o histórico dele e a evolução que ele demonstrou no período de tempo que ele levou para atingir, o garoto tem um potencial sim para ser comparável com esses dois monstros nas suas devidas proporções. E sem contar o controle que ele conseguiu desenvolver com a própria energia amaldiçoada, onde com explicações simples e rasas ele consegue entender e aplicar coisas que são complexas, como a gente viu com a própria explicação do todo. Então, galera, diferente do que muita gente fala, o Itadori não é alguém excluído ou até mesmo fraco, é bem pelo contrário, o Itadori só é alguém que está cercado de monstros, e por isso demonstrar todo o potencial gigante que ele tem é muito difícil, até porque ele acaba sendo ofuscado por seres como Sukuna ou Gojo, que estão muito na frente, mas mesmo com isso o Itadori tá longe de ser alguém fraco, já que além de todo esse potencial que ele demonstrou, ele também é um dos experimentos do Kenjaku, algo tão sinistro e imprudente que até mesmo Sukuna se referiu a ele como uma atitude terrível por parte do Kenjaku, isso não por ele ser algo burro ou mal feito. Essa fala do Sukuna coloca a criação do Itadori como algo imprudente por parte do Kenjaku, uma coisa que não deveria ter sido feita, e isso por ser perigoso ou até mesmo irresponsável ter criado aquilo. E o que pode ajudar ainda mais essa teoria que o Itadori de alguma forma vai superar o Sukuna, além do potencial gigante do garoto, como a gente viu até aqui, o quanto ele cresceu em um tempo ridículo e a velocidade que ele demonstrou ser capaz de evoluir o uso da energia amaldiçoada dele. É uma citação que se repete inúmeras vezes dentro da própria obra, mas que atualmente ela foi repetida mais vezes que o normal. Os mais fortes são solitários, assim como Gojo, Hajime e Sukuna. A obra sempre deixa bem claro pra gente que pessoas fortes são sozinhas, tá? Mas o que isso tem a ver com o Itadori superar o Sukuna? Então, galera, ao longo desse tempo que o Itadori se tornou um feiticeiro, ele conheceu inúmeras pessoas e várias delas passaram a ter uma ligação mais próxima com ele, como Megumi e Anobara, isso junto ao próprio pedido do avô dele, que era pra ajudar os outros para que quando ele fosse de F ele tivesse cercado de pessoas. E ao longo da obra, enquanto fazia vários amigos, o Itadori também estava fazendo isso, se cercando de aliados, só que aí que tá, no ritmo que ele conseguiu essas pessoas, ele também tá perdendo
todas elas atualmente. O Itadori já perdeu o Nanami e tudo indica que a Nobara também foi junto, isso em um período de tempo muito curto, só que há pouco tempo isso acabou acontecendo de novo. Ele perdeu o Gojo e tudo indica que ele também perdeu o Megumi. No caso do Megumi, da Nobara pode não ser 100%, mas as chances são muito baixas. No caso do Megumi, ele tem basicamente 1% de chance de voltar, como o anjo falou, em 99% dos casos que um xamã reencarna, ele sobrepõe e destrói a alma do seu hospedeiro. Isso se junta à fala do Kenjaku, que o corpo é a alma e a alma é o corpo, e o Sukuna sobrepôs, destruiu o corpo do Megumi para assumir sua forma original, então as chances dele voltar são realmente baixas. E no caso da Nobara, bem, as chances dela também são baixas. Tá, mas onde eu quero chegar então, galera? Nesse mesmo ponto que a obra veio batendo e ainda mais recentemente, pessoas fortes são solitárias. E isso tudo começa a se juntar, a obra colocou um objetivo pro Itadori e é aparentemente impossível acabar com o Sukuna, que é um xamã milenar e atualmente a criatura mais forte na obra, e junto a isso mostrou que o garoto tem um potencial anormal em relação a Jujutsu. E isso se junta ao fato dele ser uma criação do Kenjaku, algo imprudente ao ponto do Sukuna ressaltar a criação dele como uma decisão terrível. E isso acaba levando a gente ao ponto, o Itadori tá sendo forjado no caminho daqueles que chegam ao topo, dos mais fortes, porém no caminho dos solitários também. Nessa altura da obra, o Itadori tem basicamente ao lado dele o Todo e o Shozo, que são muito próximos a ele. Mas com o andar da carruagem, eu não duvido que eles também caiam, assim deixando o Itadori totalmente sozinho, e uma vez que ele não tenha mais o que perder, ele não tem mais o que se apegar, além do único objetivo, acabar com o Sukuna. Então é sim bem possível que até o fim de Jujutsu a gente veja a ascensão de um novo rei das maldições, algo que vai cumprir o que o Gojo previu, que o Itadori conseguiria superar ele, até mesmo superar o Sukuna, e também colocaria o crescimento do Itadori como algo mais visível pra gente, e também faria o garoto cumprir a própria palavra, onde ele disse que ele acabaria com o Sukuna. Mas agora é contigo, e aí, tu acha que realmente o Itadori vai se destacar e vai se tornar o mais forte, ou ele vai ficar na mesma e, bem, não vai acabar cumprindo o objetivo dele no fim das contas, que é acabar com o Sukuna? E bem, se tu gostou do vídeo, desce a tela rapidinho aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, já que fazendo isso tu sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo, incluindo o vídeo Jujutsu Kaisen também. E sem contar que fazendo isso tu vai estar me ajudando muito. E só lembrando, galera, que o link do fanbook dos mangás físicos de Jujutsu estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, então caso tu queira garantir o teu, considera pelo link aqui do canal. Fazendo isso tu vai estar me apoiando ainda mais. Enfim, galera, fiquem bem, a gente se vê numa próxima, e caso tu queira mais conteúdo, dá um pulinho na rede vizinho, vou estar deixando o link fixado no banner do canal e o nome dela também fixado no primeiro comentário. Enfim, falou!